Olá, seguidores! Até que ponto uma mãe pode chegar em relação aos seus filhos? E se for uma mãe com sérios problemas emocionais, seria recomendado que ela ficasse próxima de seus filhos? Uma mulher que tudo o que queria era formar uma família, com dificuldades para engravidar, e que, quando isso acontece, o que era motivo para trazer alegria a essa mulher traz uma profunda tristeza. Seria depressão? Seria arrependimento? Ou seria pura maldade? Até hoje, não se entende ao certo por que perderam as vidas nas mãos da própria mãe as 3 filhas de Lauren Dickerson. Seguidores, em primeiro lugar eu quero dizer a vocês que, devido à riqueza de informações que o caso fornece e por ele ter tido um julgamento recente, eu resolvi dividir esse caso em 2 partes, onde na primeira parte eu vou fazer a narrativa do crime propriamente dito e na segunda vou relatar detalhes do julgamento da acusada de ter cometido essa atrocidade. E pasmem, seguidores, a acusada desse crime grotesco não é outra pessoa senão a mãe das vítimas. Assim sendo, vamos iniciar os relatos da primeira parte dessa história, então. Vamos iniciar o vídeo falando sobre a causadora da tragédia desse caso. Ela se chama Lauren Dickerson, filha de Malcolm e Wendy Fawkes. Desde os 15 anos ela sofria de depressão e ansiedade. E como não poderia ser diferente, ela teve depressão pós-parto após o nascimento de suas filhas. Lauren frequentou um internato em Pretória, na África do Sul. Mais tarde, ela estudou medicina na Universidade da Cidade do Cabo, se tornando assim médica no ano de 2004. Posteriormente, Lauren concluiu sua prática de saúde rural em Pretória, onde conheceu seu marido, Graham Dickerson, em 2005. No ano seguinte, em 2006, Lauren e Graham se casaram e ela passou, a partir de então, a utilizar o sobrenome do marido. Graham, o marido de Lauren, era médico. A sua especialidade era a cirurgia ortopédica. E Lauren passou por várias dificuldades para engravidar. Na verdade, seguidores, o sonho que Lauren tinha em ser mãe estava bem distante, pelo menos para os métodos naturais. E como Lauren queria muito ter seus filhos, ela optou pela fertilização in vitro. Dessa forma, ela passou por 17 tentativas e ainda precisou de óvulos doados no final do processo. Então, em 2013, ela teve a sua primeira filha, a qual deu o nome de Sarah. Porém, a menina nasceu extremamente prematura, com apenas 18 semanas de gestação. Sarah faleceu logo depois. Lauren não voltou a trabalhar depois que perdeu a filha, mas se tornou assistente de cirurgião part-time de seu marido, Graham. Lauren tanto tentou que conseguiu ter 3 filhas. Liané, que estava com 6 anos de idade na época dos fatos, e as gêmeas, Maya e Carla, que na ocasião estavam com 2 anos de idade. Liané nasceu em setembro de 2014, enquanto que Maya e Carla nasceram em novembro de 2018. A questão, seguidores, é que após o nascimento das gêmeas, os Dickersons contrataram os serviços de uma babá que trabalhou para a família de novembro
de 2018 até maio de 2020. Bem, seguidores, vamos fazer um flashback mental aqui e vamos aterrissar no ano de 2015, quando a filha mais velha de Lauren estava com 1 ano de idade e as gêmeas ainda não eram nascidas. Na ocasião, Lauren foi diagnosticada com uma ordem de depressão maior com ansiedade subjacente, que foi associada à depressão pós-parto, causada pela perda de sua primeira filha, a Sarah. Lauren teria tido flashbacks com a perda da Sarah, dificuldades para dormir, choro, ideias de desintegração, se é que vocês me entendem, inquietação, sentimentos de distanciamento e pensamentos intrusivos. Lauren sentiu ansiedade e depressão antes e depois do nascimento de suas filhas gêmeas também, algo causado pela fenda palatina de Carla. Em maio de 2019, Lauren consultou um psiquiatra após ter pensamentos homicidas em relação às filhas. Este episódio foi desencadeado depois que ela e a sua babá tiveram dificuldades em fazer as gêmeas dormirem. Lauren falou sobre Carla ser uma criança difícil, alegando que a menina a atacava com frequência, batia nela e a mordia. Na ocasião, falando sobre suas filhas, Lauren disse o seguinte: elas nunca eram o suficiente. O fato, seguidores, é que Pretória, na África do Sul, já estava se tornando uma região estressante para Lauren. Em virtude disso, a família Dixon decidiu ainda no ano de 2009 que iriam morar na Nova Zelândia. Assim sendo, eles fizeram um planejamento dessa mudança e a data escolhida foi para agosto de 2020. Só que daí a família Dixon teve que adiar os seus planos por conta da crise sanitária mundial que nos atingiu naquela ocasião. E por incrível que pareça, seguidores, lembrando sempre que nos nossos vídeos que tudo parece, mas não é. O humor da Lauren, que oscilava entre depressão e pensamentos de desintegração pessoal, melhorou bastante, até junho de 2021. Na ocasião, Lauren também participou de um programa de bem-estar. Sem consultar o seu médico, Lauren decidiu suspender a sua medicação antidepressiva por conta própria em março de 2021. E a partir daí, seguidores, a saúde mental de Lauren foi ficando cada vez mais comprometida por causa das questões políticas da África do Sul, com a prisão do ex-presidente Jacob Zuma. Lauren temia pela segurança de suas filhas e por isso as mantinha em casa. E durante esse período, ela teve pensamentos sombrios em relação às meninas. Lauren chegou a confessar ao seu marido o que se passava em sua cabeça. Graham ficou com raiva e a convenceu a retomar a sua medicação antidepressiva. Lauren, após uma cirurgia no pé, continuava com tais pensamentos, mas se calou para não afetar seus planos de migração para a Nova Zelândia. Naquele mesmo período, em julho de 2021, o visto de trabalho de habilidades especiais de Graham foi aprovado pela imigração da Nova Zelândia. Aquele momento se tornou uma comemoração tanto para a família como para os amigos, mas ainda assim, nos meses seguintes, Lauren pesquisava na internet por diferentes métodos sobre como dar uma overdose em suas filhas. Em agosto de 2021, Lauren imaginava estar usando braçadeiras para asfixiar as crianças depois de ter visto seu marido usando o mesmo objeto numa brincadeira com as filhas na garagem da família. 2 semanas antes do embarque para a Nova Zelândia, a saúde mental de Lauren apresentava sintomas de piora,
onde ela chegou, inclusive, a ter uma perda significativa de peso. Pois bem, seguidores, após 2 semanas de isolamento controlado por conta da crise sanitária mundial da época, a família Dickerson chegou a Timaru no dia 11 de setembro de 2021, 5 dias antes dos fatos. Lauren estava infeliz durante o seu tempo em Timaru, tendo problemas com a aparência dos moradores locais. Lauren descrevia o imóvel alugado pela família como pequeno, nojento e assustador. Ela temia que as filhas fossem alvos de cyberbullying quando crescessem e comparou o tratamento dado ao povo indígena nativo ao apartheid na África do Sul. Essas comparações fizeram Lauren se arrepender de ir morar na Nova Zelândia. Segundo especialistas, Lauren teve essas questões em mente a ponto de se tornarem delírios reforçados por sua depressão. O crime aconteceu na noite de 16 de setembro de 2021. Nesse dia, Carla e Maia foram pela primeira e última vez na pré-escola, enquanto que Liané foi para o seu segundo dia de aula na Timaru Christian School. Depois que Lauren buscou as gêmeas na escola, Carla fez birra para entrar no carro. Após isso, a família visitou os jardins botânicos locais. Durante a viagem, Lauren alegou que um grupo de meninas avisou que um menino estava fotografando as suas filhas, fazendo Lauren acreditar que a Nova Zelândia era tão perigosa quanto a África do Sul. No mesmo dia, Lauren teve pensamentos mortais em relação às filhas, por meio de sedação e cortes de suas artérias femorais. Seguidores, agora eu vou relatar a vocês a linha do tempo sinalizando o que aconteceu na noite do crime. Então vamos lá. Na noite dos fatos, Graham saiu com seus colegas de trabalho, deixando Lauren sozinha em casa com as crianças. Depois disso, Lauren reuniu as filhas em um único quarto, alegando que elas iriam fazer colares com braçadeiras. E assim, Lauren enganou as filhas, usando as braçadeiras em volta do pescoço de cada uma delas. E foi assim, seguidores, que Lauren asfixiou as filhas, começando por Carla, passando por Liané e finalizando por Maia. Como Lauren percebeu que as crianças ainda estavam vivas e respirando, depois de seu ato criminoso, ela sufocou as filhas com uma toalha e alguns cobertores. Bem, seguidores, devido à movimentação estranha na casa, os vizinhos de Lauren naturalmente acionaram a polícia. E eram por volta das 22 horas da noite, quando os policiais chegaram ao local. E foram esses mesmos vizinhos, que se chamavam Karen e Brad Cooper, quem deram a notícia a Graham, que ao retornar para sua casa e ver toda aquela situação armada na frente de sua residência, ficou perturbado. Na casa, a polícia encontrou as 3 crianças já sem vida, e Lauren foi hospitalizada em condição estável. Certamente, Graham ficou em estado de choque e também acabou sendo levado para o hospital em Timaru. No dia seguinte, em 17 de setembro de 2021, Lauren foi interrogada pela polícia e ela admitiu ter tirado a vida das 3 filhas e, logicamente, foi presa na sequência. Com a prisão de Lauren, o detetive Scott Anderson, que estava à frente do caso, disse o seguinte: foi um caso isolado e a polícia não estava procurando mais ninguém. Mas um dia se passou e Lauren compareceu ao Tribunal Distrital de Timaru e, na sequência, foi encaminhada para uma ala psiquiátrica forense no Hospital Rio Morton de Christchurch. Lauren foi colocada em uma unidade psiquiátrica hospitalar e lá
ela foi entrevistada por uma junta de 5 psiquiatras e psicólogos forenses por 53 horas. No dia 5 de outubro, a advogada de Lauren solicitou uma prisão preventiva para sua cliente, com extensão para internação psiquiátrica ao Hospital Rio Morton. Lauren tinha sido programada para comparecer ao Tribunal Superior de Timaru naquele dia, mas seu comparecimento foi adiado para que ela fizesse uma avaliação de saúde mental com urgência. 10 dias depois, a advogada de Lauren disse em uma audiência judicial que Lauren se declararia inocente das 3 acusações que lhe eram imputadas por ela ter tirado a vida de suas filhas. Lauren não pôde comparecer à audiência judicial porque estava doente. Assim, ela permaneceu internada no hospital e uma nova data de julgamento foi marcada para ela em Timaru, para março de 2023. Seguidores, como já falei aqui no início do vídeo, esse caso é muito rico em detalhes e a maioria desses detalhes foram expostos no julgamento da Lauren. Por isso eu resolvi fazer esse caso em 2 partes. E a primeira já está feita aqui, que foi a dinâmica do crime. E na próxima semana eu vou trazer aqui a segunda parte desse caso, que é inteiramente dedicado ao julgamento de Lauren e todos os seus desdobramentos. Assim sendo, seguidores, eu espero vocês no meu próximo vídeo, que provavelmente vai ser um vídeo um pouco maior do que esse aqui, que será a segunda parte desse caso. Então, até o próximo vídeo.